Essa aula é um conteúdo novo, tá? Seria a aula que eu daria para vocês no dia de ontem. Vamos falar hoje sobre especiação, tá? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente começa a falar de especiação é o que é uma espécie? Vocês lembram que eu trabalhei isso com vocês já? Durante o iluminismo, surgiu o primeiro sistema de classificação de organismos, que ainda é usado até hoje, tá? Que é o sistema do Linneu, que é baseado no binômio de Linneu, né? Que tem o nome do gênero, epíteto específico, e que é um sistema de classificação em que você tem categorias cada vez mais abrangentes. Linneu, para ele, o que era uma espécie? Então, Linneu trabalhava com o conceito tipológico de espécie. É aquilo que eu dei para vocês no segundo ano, quando a gente falou que uma espécie é definida por um tipo, esse tipo é um exemplar, um indivíduo que está guardado no museu, ele vai ter as características ideais daquela espécie, e isso está muito baseado na filosofia do Platão. Então, que é aquela coisa de você ter no mundo das ideias um exemplar ideal, sem imperfeições e sem variação, e que todas as representações reais desse ideal são imperfeitas e, portanto, toda a variação é imperfeição. Também, de acordo com o conceito do Linneu, como Linneu é pré-teoria evolutiva, as espécies eram imutáveis, tá? Então, elas não mudavam ao longo do tempo. Tanto faz se você tem um exemplar de 1700 e bolinha, ou se o exemplar é recente, a espécie é a mesma. A gente tem aí uma mudança, né, das ideias de os conceitos de evolução que vão surgindo. Vocês lembram que eu falei numa das nossas primeiras aulas desse ano, né, que o Conde de Buffon foi um dos primeiros a propor a mudança ao longo do tempo, então o processo de evolução. Ele também é o primeiro a propor o isolamento reprodutivo como um fator para definir a espécie. E aqui vale falar que esse conceito ainda é muito usado até hoje. Ele é lá de 1740, se não me engano, e ainda é válido até hoje, tá? Então, o que é esse isolamento reprodutivo? Quer dizer que indivíduos de uma mesma espécie conseguem se reproduzir, gerar descendentes férteis, enquanto que indivíduos de espécies distintas não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? Depois do Buffon, a gente tem a grande mudança de paradigma aí na biologia, que é a teoria do Darwin. E Darwin, ele vem propor o quê? Que a variação, ela é agora importante, ela não é mais um erro, ela é a base para a evolução e para a adaptação das espécies, tá? Então, para ele, a variação era a base, era extremamente importante no processo evolutivo. Então, a variação existe reprodução diferencial entre cada um dos fenótipos, entre cada uma das variantes que existem. E essa reprodução diferencial leva a uma hereditariedade, tá? Então, aqueles que sobrevivem melhor e vão deixar mais descendentes, então vão ser mais bem representados na próxima geração. Para Darwin, espécies eram apenas nomes. O que isso quer dizer? Darwin via a variação como um contínuo de variação no universo, e haviam pequenas descontinuidades nesse contínuo de variação. E a essas descontinuidades a gente chamava de espécie. Mas aí, se você vai chamar de espécie, de gênero, de família, qual a categoria que você vai colocar, depende simplesmente da decisão do taxonomista, da decisão do pesquisador que está trabalhando com aquele grupo. Para ele, não havia nenhuma característica intrínseca da espécie que pudesse separar a espécie enquanto uma categoria das outras, sendo ela mais especial. Então, para ele, não importa essa questão do isolamento reprodutivo, por exemplo, porque espécies são apenas nomes e elas não têm nenhuma característica intrínseca que a torne especial. Entretanto, Darwin,
teve um problema muito grande com o livro dele, que se chamava A Origem das Espécies, no entanto, não explicava o processo de especiação, tá? Para ele, ele não dá um processo explícito de especiação, mas para ele era importante o tamanho da área e a diversidade de hábitats que ocorriam naquela área. Isso era mais importante para ele do que simplesmente isolar organismos, tá? Reprodutivamente, né? Não ter contato entre populações. Bom, passou muito tempo aí e nos anos 40, Dobzhansky estava trabalhando com genética de populações. É Dobzhansky que vai retomar, então, o conceito de isolamento reprodutivo proposto lá pelo Buffon como uma característica para definir a espécie. O que Dobzhansky começa a se questionar e ele começa a achar que a espécie precisa, sim, ser uma categoria separada das outras, ser uma categoria especial. Então, ele precisa, sim, de alguma coisa que verdadeiramente diferencie a espécie de todas as outras categorias, de forma que a espécie seja uma categoria mais real do que as outras. E ele resolve utilizar o isolamento reprodutivo como essa característica que define a espécie. E aí, como é que surgem as espécies, né? Como é que ocorre o processo de especiação? A gente precisa, então, da variabilidade, lembrar que a variabilidade está distribuída em populações, que essa variabilidade ela surge por mutação, que as populações estão sujeitas à deriva genética e que a deriva genética sobre as populações vai levar a uma estruturação genética das subpopulações. Isso faz com que cada subpopulação comece a ficar um pouco diferente das outras. Lembrar também que sobre essa população está ocorrendo seleção natural, sobre os indivíduos dessa população, e que a seleção natural, se houver variação geográfica, né, se houver variação de hábito ou tamanho de área muito grande, essa seleção natural ela pode ser diferente em cada um dos locais onde essas populações ocorrem. De forma que a seleção natural ela não vai estar agindo em todas as subpopulações da mesma forma. Em algumas subpopulações ela pode estar selecionando um tipo de característica, enquanto que em outras, porque o ambiente é um pouquinho diferente, ela está selecionando outro tipo de característica. Isso também vai aumentar a estruturação genética das subpopulações. Só que aí a gente tem uma ferramenta, que é o fluxo gênico, uma das forças evolutivas, que é o fluxo gênico, e o fluxo gênico, ele tem o efeito oposto, tanto da seleção natural quanto da deriva genética, porque ele não aumenta a estruturação, ele diminui a estruturação entre as subpopulações. Lembrando que o fluxo gênico vai manter a variabilidade, que a variabilidade é a base para a seleção natural e que a seleção natural vai diminuir a variabilidade também, e que a deriva genética causa perda de variabilidade, mas é uma perda aleatória, ela não leva à adaptação. Isso tudo vocês já tiveram. Como é que a gente faz especiação, então? A gente precisa interromper o fluxo gênico de alguma forma. E essa é a única forma de você permitir que a seleção natural e a deriva genética levem ao longo do tempo ao processo de especiação. Existem diferentes modos de especiação, tá? E existe muita discussão na literatura sobre se todos esses modos podem levar à especiação. Mas a definição clássica é a seguinte: na alopatria, você tem uma população original com tamanho grande e ocorre uma barreira, forma-se uma barreira. Essa barreira pode ser um rio, pode ser um vale, pode ser um campo, né, entre espécies de florestas, pode ser uma floresta entre espécies de campos, pode ser qualquer coisa, pode até ser um continente que se separou do outro. Ao longo do tempo, ocorre evolução de isolamento reprodutivo, tá? Enquanto elas estão isoladas. E depois a barreira desapareceu e essas duas espécies voltam a se encontrar. Só que depois que elas voltaram a se encontrar, elas já sofreram isolamento reprodutivo, elas já não conseguem mais se reproduzir uma com a outra. Aí elas se mantêm distintas mesmo se entrarem em contato uma com a outra. Se não ocorrer evolução de isolamento reprodutivo, elas deixam de ser duas espécies e voltam a ser uma espécie só, vai misturar tudo de novo, tá? Em peripatria, o que é peripatria? Quando você tem uma
uma parte dessa população vai entrar em um novo hábitat adjacente, então ao lado, mas não contínuo dessa população inicial. Então, aqui fica a população inicial e aqui uma população nova. Existe uma separação aqui. Essa populaçãozinha começa a se diferenciar dessa daqui, elas evoluem em isolamento reprodutivo, quando se juntam já são duas espécies, não voltam nunca mais. Parapatria é quando você tem uma entrada em um novo hábitat, mas ela é adjacente, ele é grudado com a população original. E aí você tem uma evolução diferente ocorrendo aqui e ocorrendo aqui, e por algum motivo isso se mantém. Principal motivo aqui seria qual? Seleção natural. Então, se você tem alguma outra característica nesse hábito aqui, por seleção natural, isso aqui se mantém. Você pode misturar essas duas ao longo do tempo. Elas vão desenvolver evolução de isolamento reprodutivo e vão se manter como duas espécies. E o último modo é a simpatria. Simpatria é o quê? Ocorre uma mudança genética dentro da população que já existia, numa área inteira, e a evolução do isolamento reprodutivo continua ocorrendo o tempo todo sem ter nenhum tipo de isolamento, nem adjacente, nem separado, de forma alguma. Ao longo do tempo, isso aqui vai se mantendo, levando a isolamento reprodutivo, duas espécies. O Mair foi um dos mais importantes cientistas do século passado também, e ele é quem ficou acreditado com o conceito biológico de espécie, tá? O conceito biológico de espécie, ele tá baseado principalmente no que o Dobzhansky propôs, mas também ele permite que você tenha uma mesma espécie se ela ocorrer em territórios diferentes, né? Não sem sobreposição de territórios, mas mantiver capacidade de se reproduzir, tá? Para o Mair, ele cria nesse livro aqui uma hipótese de como especiação poderia ocorrer. Essa hipótese ficou conhecida como revolução genética. O que precisa ocorrer para ele? Em primeiro lugar, tem que ter isolamento. Para o Mair, evolução em simpatria ou peripatria não acontece. Lembrando, simpatria ou parapatria. Isso aqui não acontece. Então, tem que ter isolamento, tá? Aí vai ocorrer o que ele chamou de revolução genética. O que é isso? É deriva genética mais adaptação local, então deriva aliada à seleção, que leva à divergência das duas espécies filhas. Depois de um tempo que elas estão separadas, quando elas se reencontram, aí ocorre a evolução de isolamento reprodutivo. Por que para ele o isolamento reprodutivo é a última coisa que acontece? Porque ele acha que precisa haver uma pressão seletiva para que esse isolamento reprodutivo se estabeleça. Para que isso se estabeleça, então, eu preciso ter o contato entre as duas espécies, e o híbrido entre as duas espécies precisa ser mal adaptado. Se há o contato e o híbrido é mal adaptado, então esse híbrido está sendo selecionado negativamente. Então, a mistura das duas espécies, o filho das duas vai ser selecionado contra. Com isso, você reforça o surgimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, de vários tipos, e a gente vai falar sobre os tipos de isolamento reprodutivo mais para frente. Bom, e quais são então esses tipos de isolamento reprodutivo? A gente tem mecanismos que são pré-zigóticos e pós-zigóticos. Lembrando aí que o zigoto é aquela célula que é formada a partir da junção do espermatozoide com o óvulo, no caso dos animais, tá? Quais são esses mecanismos pré-zigóticos? Tem o reconhecimento, então a capacidade de eu olhar para um outro indivíduo e reconhecê-lo como sendo da minha espécie. Isso é muito utilizado em espécies visualmente orientadas, como pássaros ou mamíferos. Você pode ter um reconhecimento químico, tá? Então, feromônios, cheiro, isso é muito usado, por exemplo, em mariposas, em vários mamíferos noturnos, por exemplo. Ou um isolamento temporal, que seria o isolamento sazonal. Então, essas duas espécies se reproduzem em momentos diferentes. Outro tipo de mecanismo são os mecanismos pós-zigóticos, que são os mecanismos que vão gerar infertilidade ou baixa sobrevivência no híbrido, que é a mistura das duas espécies. Aqui do lado vocês têm dois exemplos de híbridos entre tigres
e leões. Esse aqui, se não me engano, é um Tigon e esse aqui é um Liger. A diferença é quem é o pai e quem é a mãe. Interessante notar que esses animais, quando o pai é o leão e a fêmea é o tigre, são gigantescos. E quando a fêmea, a mãe, é o leão e o macho é o tigre, tem um tamanho razoavelmente próximo do tigre, tá? Essas duas espécies são espécies que não têm bons mecanismos pós-zigóticos. Por quê? O híbrido é fértil e não tem problema de sobrevivência. Talvez na natureza ele não consiga caçar ou se sustentar por muito tempo, mas eles têm bons mecanismos pré-zigóticos. Na natureza, hoje não existe mais contato entre tigres e leões, mas já houve no passado. E mesmo assim eles não cruzavam. Porque o comportamento do tigre e do leão é muito diferente. Leões são animais sociáveis e tigres são animais solitários. Então, leões vivem em conjunto, né? Várias fêmeas e um macho dominante. Enquanto as tigresas e os tigres vivem isolados. O tipo de caça é diferente, o momento que eles saem para caçar é diferente, eles são animais com comportamentos muito diferentes. Então, os mecanismos aqui são pré-zigóticos. O que aconteceu com esses caras aqui? Isso aqui é feito em zoológico, em cativeiro, então você consegue forçar o acasalamento entre os dois, e isso é feito por criadores, colecionadores de animais, tá? Outro híbrido bem conhecido é a mula ou burro. Se é mula ou se é burro, depende se ela é fêmea ou se ela é macho. Só que a mula e o burro são híbridos estéreis. É um híbrido entre quem? Entre o cavalo e o jumento. Ambos são equinos, mas são de espécies diferentes. A mula, por sua vez, sobrevive, mas não consegue se reproduzir, nem a mula, nem o burro. Outro tipo de híbrido também conhecido, esse é um híbrido que ocorre na natureza, ninguém forçou isso a acontecer, entre o urso cinzento e o urso polar, tá? Isso está ocorrendo no norte da América do Norte, Canadá e Alasca, principalmente por causa do degelo polar, né, das mudanças climáticas e tudo mais, que está expondo ursas polares que deveriam viver só no gelo, a ursos cinzentos. E o urso cinzento ele é maior e mais agressivo que as ursas, e geralmente o que acontece é que um urso cinzento acaba pegando uma ursa polar, tá? Os híbridos são em algumas características intermediárias, então o focinho mais reto e mais comprido do urso cinzento, o pelo branco do urso polar, com alguma coloração um pouco mais escura em torno dos olhos da boca, e isso aqui não é muito bem adaptado, embora ele não seja estéril. Outros exemplos, por exemplo, em borboletas, a gente tem, inclusive, situações em que se supõe que especiação, né, isso aqui são espécies diferentes, ocorreu por hibridização entre duas linhagens. Então, você tem aqui linhagens de um mesmo gênero de borboletas, são helicônios, e isso aqui são subespécies, então não necessariamente espécies propriamente ditas, mas quando você mistura esta linhagem com esta linhagem, você tem esse padrão de coloração. Mesma coisa aqui. Esta linhagem com esta linhagem vai apresentar um padrão intermediário de coloração. E aqui de novo. Isso acontece principalmente nas zonas de contato entre essas duas subespécies. E é muito bem documentado para esse tipo de borboleta. A gente tem hibridização em algumas outras borboletas, mas são pouquíssimos grupos em que isso ocorre. Bom, falando então das barreiras pré-zigóticas. O que a gente tem? A gente pode ter isolamento de hábitat. Duas espécies que ocupam diferentes hábitats não conseguem se acasalar porque elas nunca se encontram. É o caso dessas duas cobras, por exemplo, uma é aquática e a outra é terrestre. As duas estão no mesmo gênero, elas não conseguem se encontrar para se reproduzir. Outro caso, isolamento temporal. Espécies com época reprodutiva diferentes, ou períodos do dia, ou estação, tá? Que é o caso, então, dos gambás, dos cangambás, que ocorrem na América do Norte. Então, esse do leste, esse aqui do oeste, eles até se sobrepõem, mas o Putórios, que é esse aqui, ele se reproduz no inverno. E o Gracile se reproduz no final do verão, então eles acabam não conseguindo cruzar. Isolamento comportamental, que é o caso, então, de leões e tigres, ou era o caso de leões e tigres no passado, hoje eles já estão aqui também, não ocupam hábitats similares.
São rituais de acasalamento complexos, situações em que os dois animais não conseguem se encontrar, tá? Rituais de reconhecimento, uma forma de identificar a espécie é o caso do Otobá de pé azul, que tem toda uma corte muito especial, uma dancinha, etc. E eles expõem os pezinhos azuis uns para os outros. Outra forma é isolamento mecânico. Então, você tem conchas de duas espécies diferentes de caracol que tem espiral em direções diferentes, tá? De forma que eles não conseguem encontrar os poros reprodutivos. Quando eles estão tentando se abraçar para se reproduzir, eles não conseguem reproduzir porque cada uma tá virando a concha para um lado diferente. Aí você tem o isolamento gamético, que é quando o gameta masculino de uma espécie não consegue fecundar o gameta feminino da outra. Pode ser que ele não sobreviva dentro da fêmea, ou pode ser que eles se encontrem, mas ele não consegue perfurar a membrana do óvulo, que é o caso, por exemplo, encontrado em ouriços do mar, tá? Esses animais liberam óvulos e espermatozoides na água, se vocês lembram lá do 2º ano. E esses gametas diferentes, eles não conseguem se fundir. Então, acaba que o ouriço roxo não cruza com o ouriço vermelho. Já as barreiras pós-zigóticas, elas vão ocorrer depois da fertilização, tá? O que pode acontecer? O híbrido não sobrevive muito bem. Então, genes de diferentes espécies podem interagir impedindo o desenvolvimento ou sobrevivência do híbrido, tá? Acontece com salamandras desse gênero aqui, que são as ensatinas, elas vivem nas mesmas regiões, mesmos hábitats. Até ocasionalmente pode se hibridizar, mas a maioria dos híbridos não completa o desenvolvimento. Eles não conseguem sobreviver ao estágio de larva, tá? Porque eles são muito frágeis. Ou então a gente tem a fertilidade do híbrido reduzida, que é o caso do cavalo e da mula, né? Então, a prole do jumento com uma égua é a mula. Ela é robusta, mas ela é estéril, tá? E você pode chamar a gente chama de burro normalmente, é a prole de uma jumenta com cavalo. Bom, colapso do híbrido. Outro exemplo de colapso do híbrido ocorre muito em planta, tá? A primeira geração depois do híbrido é fértil. Só que a partir da segunda geração, ela começa a ficar fraca ou estéril. Então, aqui você tem variedades de arroz, tá? Acumuladas diferentes alelos recessivos. Os híbridos são vigorosos e férteis, então, à esquerda e à direita, os híbridos. Só que a próxima geração é muito inviável, tá? A próxima geração acaba sendo pequena e estéril. Isso é o que acontece com muitas das plantas que a gente costuma comprar, por exemplo, milho, trigo, arroz. Você que sempre compra a semente, porque a semente é um híbrido muito vigoroso, mas quando a planta se reproduz, ela gera um híbrido pouco viável. E quem foi, né? Como é que se descobriu um mecanismo genético para o isolamento reprodutivo? Esse aqui é um trabalho do Dobzhansky, então vocês devem ter lido lá no texto do Dobzhansky, se vocês já fizeram a tarefa dessa semana, sobre esse trabalho. O que ele fez? Ele pegou moscas das frutas e criou isoladamente em diferentes meios. Então, metade ele criou em meio de amido, starch amido, e metade em meio de maltose, tá? Por 50 gerações. Então, esses bichinhos, eles vivem muito rápido. Uma semana você já tem outra geração aqui dentro da garrafa. E ele foi criando. Depois de 50 gerações, ele colocou essas mosquinhas todas para cruzar. O que ele observou? Que existia preferência, acasalamento preferencial. Então, muito mais moscas de maltose cruzavam entre si do que moscas de maltose com moscas de amido. E a mesma coisa aconteceu no amido. Muito mais moscas de amido cruzavam entre si do que moscas de maltose com moscas de amido. E ele tem mais ou menos esse cruzamento aqui, ó. Tá? Então, se ele comparar o macho e a fêmea, amido com amido, 22 cruzamentos. Amido com maltose, 8. Maltose com maltose, 20 cruzamentos. Maltose com amido, 9. Aqui, de novo, outra coisa. Esse é o grupo controle. Esse aqui ele criou
no mesmo meio. População 1, população 2 e aqui também. 18 e 12, 15 e 15, que está muito próximo da metade. Então, quando você tem uma diferença no meio, ao longo de muitas gerações, você acaba produzindo esse isolamento reprodutivo. E qual que é o modelo que explica isso? Então, a gente tem um modelo que chama modelo Dobzhansky-Miller e ele vai explicar esse tipo de coisa. Então, você imagina que você tem aqui um cromossomo, outro cromossomo. Dentro desse cromossomo, você tem 2 genes para características diferentes, a característica A e a característica B. Quando você separa, isola essas populações ao longo do tempo, novas mutações vão surgir aleatoriamente. Elas podem se fixar por seleção natural, por deriva ou pela atuação das duas coisas ao mesmo tempo. Mas digamos que surgiu uma mutação Azinho aqui nessa população que se fixou aqui nessa população. A mesma coisa aqui, uma mutação Bzinho que se fixou nessa população ao longo do tempo. Acontece que Azão e Bzão trabalham bem juntos, mas Azão e Bzinho trabalham bem juntos. Azinho e Bzão trabalham bem juntos, mas Azinho e Bzinho nunca estiveram juntos, nunca ocorreram juntos em nenhum momento. E por algum motivo, isso, é claro, não vai ocorrer apenas nesses 2 alelos, vai ocorrer em vários alelos ao longo do genoma dessas populações. Esses alelos que nunca se encontraram na vida, quando eles são misturados, eles podem ter efeitos mal adaptativos. Então, eles podem ou causar a morte do híbrido, ou causar a esterilidade do híbrido. Ou se isso aqui for uma região de reconhecimento de parceiro, então esses caras aqui nem se reconhecem mais. Um olha pra cara do outro e fala assim, eu não gosto de você, não te reconheço, não vou acasalar com você. É por causa dessa mistura de genes alelos, né, que nunca se encontraram antes, que você tem esse efeito do híbrido ser menos adaptativo ou nem ser formado, porque você tem um menor cruzamento entre as 2 populações, tá? Então, alguns exemplos agora. Um exemplo de especiação alopátrica são esses camarões, chamados camarão-pistola. Vocês lembram que o Istmo do Panamá é essa tripinha aqui de terra que une a América do Norte e a América do Sul e que isso daqui surgiu em torno de 12 milhões de anos atrás, né? Junto com o surgimento dos Andes. O que aconteceu quando surgiu o Istmo do Panamá? Ele separou populações de camarão. E a gente tem aqui camarões que são espécies irmãs. Essa espécie é irmã dessa e essa espécie é irmã dessa. Quando surgiu o Istmo do Panamá, a população que ficou aqui deu origem a essa espécie e a população que ficou lá deu origem àquela espécie. E a mesma coisa aconteceu com esse camarão vermelhinho aqui. E especiação simpátrica? A gente tem algum bom exemplo de especiação simpátrica? Ela ocorre quando? Quando as populações estão no mesmo local. Quais são formas de criar especiação simpátrica? Então, especiação ecológica, por exemplo, com adaptação a nichos diferentes. Então, se os animais, se as populações vão se adaptar a nichos diferentes ou a tempos diferentes, elas vão acabar se separando, especiando também. Bons exemplos? Borboletas, de novo. Eu gosto delas, claro. Então, borboletas que têm esses padrões de coloração, é chamado de mimetismo. E esse mimetismo ele é usado para defesa, mas ele também é usado para reconhecimento de parceiros, tá? O que acontece, então? Como eu uso a cor, como a borboleta usa a cor da outra borboleta para reconhecer parceiro e ela escolhe alguém da mesma cor que ela, se a cor, de repente, muda, essas borboletas não se reconhecem mais. Acontece que essas características aqui, elas estão num único gene. A gente vai falar sobre pleiotropia depois, quando a gente vai falando de genética. Elas estão num único gene. Então, você mudou um gene, você muda a cor da borboleta e você muda a capacidade dela reconhecer o parceiro ao mesmo tempo. Isso faz com que uma única característica impacte ao mesmo tempo na seleção natural e no reconhecimento do parceiro. Então, isso vai fazer com que você tenha especiação muito mais rápido ocorrendo nesses grupos. Outro exemplo muito legal é o da Ragoletes pulmonella. Essa mosquinha, ela comia
nessas plantas aqui que são nativas nos Estados Unidos. Aí começaram a plantar maçãs na região onde elas ocorrem. O que aconteceu? Essa daqui é o tempo de reprodução delas, o tempo em que a planta nativa está disponível e o tempo em que a maçã está disponível. Note que essa curva, essa variaçãozinha aqui, ela sobrepõe com o tempo em que a maçã está disponível. O que aconteceu? Algumas dessas moças começaram a se alimentar de maçã, a maçã comercial, e elas entraram aqui na maçã e elas começaram a se reproduzir na maçã, e isso levou a uma separação temporal entre as ragoletes que comiam maçã e as ragoletes que comiam sua planta hospedeira original. O que aconteceu? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem observado que essas duas populações estão começando a se separar. E como que ao longo do tempo, né, olhando para árvores filogenéticas, a gente vê esses processos. Existem então 2 tipos de coisas que podem acontecer na árvore filogenética. Você tem especiação com separação, que é chamada de cladogênese, é o que está acontecendo aqui, ó. Ocorre uma separação entre essas duas populações. Então, ao longo do tempo, você tem evolução de vários organismos diferentes. Ou você pode ter especiação ao longo do tempo, que é chamada de anagênese, que é o que aconteceu no cavalo, mas também podemos usar como exemplo algumas linhagens de hominídeos, tá? Humanos. O que aconteceu no cavalo? Você não encontra mais de uma espécie ao longo do registro fóssil, né? Do Equus. Você encontra uma única linhagem mudando ao longo do tempo gradativamente. Tanto que a gente começa a chamar de outros nomes. Então, há 50 milhões de anos atrás, Iracotherium. Há 40 milhões de anos atrás, Mesohippus. Há 30 milhões de anos atrás, Merychippus. Há 20 milhões de anos atrás, Pliohippus. E, nos tempos atuais, Equus, que é o gênero do cavalo. Mas é uma única linhagem que não se dividiu. Esse processo chama anagênese. Então, ao longo do tempo, como é que eu posso ver esse padrão? Então, a gente tem 2 modelos para o tempo da especiação. O modelo pontuado e o modelo gradativo. No modelo gradativo, as espécies vão se distanciando aos poucos e aos poucos, de repente, ao longo do tempo, uma acaba sendo bem diferente da outra. Mas se eu cortar aqui no início, talvez eu não consiga identificar se eu tenho 2 espécies ou se é uma espécie só, embora esse processo já esteja ocorrendo. Se eu olho aqui, eu tenho certeza que são 2 espécies diferentes. Um outro modelo que existe e que pode se aplicar a algumas poucas situações é o modelo pontuado, em que ocorre alguma mudança muito grande aqui, que rapidamente isso gera 2 espécies filhas. O que pode estar ocorrendo aqui? Você pode ter evolução por hibridização, como eu mostrei para vocês nas borboletas, né, lá no começo. Você pode ter poliploidia, que acontece muito em plantas. Então, você tem uma planta que é diploide, de repente, ocorre algum erro durante o processo de reprodução, ela vira tetraploide. Essa planta que é tetraploide agora, em uma única geração, formou outra espécie, porque ela tem outras características e ela não vai conseguir cruzar com o parental, que é diploide. Como para plantas, muitas das vezes, uma única planta é capaz de se reproduzir sozinha, ela não precisa de ajuda de outra planta, porque ela tem o masculino e o feminino na mesma flor, vocês lembram disso, né? Então, você criou instantaneamente uma nova espécie. E aí, você tem isso aqui acontecendo. Existem outras questões que podem causar isso, e algumas delas são infecções por alguns tipos muito específicos de vírus, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe no momento. E era isso por enquanto. Provavelmente vai vir mais uma aula logo a seguir. Dúvidas, questionamentos, qualquer problema, eu vou abrir um tópico no Swap para vocês me mandarem as dúvidas sobre essa aula. Então, até mais!